onde for. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi. Gerente bem amigo a gente tem, crédito, investimentos tem também. Porque eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Seja muito bem-vindo a mais um Pode Empreender, o podcast do empreendedor. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, membro da nossa Academia de Negócios com Alma, doutora Ana Paula Salamone, oftalmologista. Doutora, eu gostaria que você se apresentasse inicialmente para as pessoas que ainda não te conhecem, para alguns membros que ainda não conseguiram conversar contigo, para que a gente possa te conhecer um pouco mais. Fala um pouquinho sobre quem é a doutora Ana Paula, quem é a Ana Paula por trás da doutora. Obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui e apresentar o podcast com vocês. E eu sou Ana Paula Salamone, sou médico oftalmologista, sou nascida em Barra do Garças, saí somente para fazer a faculdade de medicina, né, minhas especializações, né, em oftalmologia, e retornei para atender na nossa cidade. Atualmente atendo aqui em Barra do Garças e na cidade de Água Boa. Atendo na Clínica Salutar e meus atendimentos são na área médico-oftalmológica, então cuidado com os olhos, tanto nas crianças, recém-nascidos, crianças menores, adultos e idosos, tanto na parte clínica quanto na parte cirúrgica. Uma graça, gente, muito delicado. E todo mundo que passa por esse podcast, a gente tem uma história aqui, ó, porque a doutora foi que fez o exame dos olhinhos lá do meu bebê, recém-nascido, e assim, muito cuidadosa, muito carinhosa. A gente também foi quem fez o meu exame, faz um tempo já, doutora, tô precisando voltar, já. Mas Deus é mais, vai dar certo. Mas assim, são pessoas que estão no meio do nosso convívio, né? Então nós podemos falar com autoridade e a doutora já está aí nessa jornada há um tempo. E falando, doutora, sobre crianças, sobre a questão dos olhinhos das crianças. Recentemente, aulas voltando, e tem o tal do check-up que é importante fazer e muitas vezes ignorado pelos papais, pelas mamães. Com certeza, né? Esse é um período do ano onde a gente atende muitas crianças, tanto agora quanto em julho, nas férias escolares, que os pais preparam eles para o retorno às aulas. Existem algumas escolas que eu acho muito interessante até a gente falar isso, que essas escolas públicas, por exemplo, as escolas militares, né, elas exigem um laudo oftalmológico no ato da matrícula. Eu acho isso muito interessante, tá? Não, eu acho que é bom os pais não
não pensar isso como um custo, como um trabalho a mais. Mas eu acho que isso aí é uma forma deles forçarem o pai a procurarem e identificarem algo antes do momento, às vezes. Então, eu achei isso muito interessante. Eu acho que poderia ser assim para todas as escolas, no ato da matrícula, né? Porque isso impacta de forma muito significante no desenvolvimento escolar dessa criança ao longo do ano. Então, principalmente as crianças estão naquela idade onde está desenvolvendo realmente a leitura, a escrita. Então, você às vezes não percebe. Uma criança que é míope, por exemplo, é uma criança que é mais fácil de perceber uma dificuldade. Então, os professores são grandes aliados da gente nesse processo, porque eles observam. A criança às vezes está tendo que levantar da cadeirinha para enxergar melhor. Ela muitas vezes vê com o coleguinha como que está escrito ali, porque ele não conseguiu enxergar, ele senta um pouquinho mais para frente. Alguns que têm contato com telas em sala de aula tiram fotos lá para poder enxergar melhor aqui. Então, assim, os pais observam, de repente, no dia a dia, aquele olhinho mais fechado para tentar ver alguma coisa, então eles fecham um pouquinho mais esse olhinho para tentar ver. Então, na miopia, é algo um pouquinho mais fácil de observar. Nos casos onde a gente tem, que é a dificuldade para ver de longe, né? Nos casos onde a gente tem astigmatismo, por exemplo, na criança, é muito difícil observar, porque é aquela criança que às vezes ela escreve fora da linha, troca uma letrinha ou outra, ela tem um cansaço visual, uma dor de cabeça, mas ela consegue enxergar no quadro, aparentemente você não percebe muito bem, tá? Mas ela acaba tendo essas dificuldades porque ela vê um pouco tremenda a imagem, né? Sim. Claro que o astigmatismo ele pode estar associado à miopia, à dificuldade de longe, você pode ter ele isoladamente ou também associado à hipermetropia, que é a dificuldade de pertinho, na leitura, no cansaço visual. Então é muito importante fazer o exame, a gente faz ele sob cicloplegia, que a gente pinga um colírio nessas crianças para paralisar uma musculatura que nessa idade é muito intensa, muito forte, e por isso que os pais às vezes não entendem por que a gente dilata o olhinho, né? Porque a gente paralisa esse músculo que a criança faz muita força para poder enxergar e no dia a dia, naturalmente. Então eu consigo, paralisando o músculo, ver exatamente a força que ele faz todo dia para eu saber qual é a necessidade dele naquele momento. Então a consulta oftalmológica com o médico oftalmologista é algo extremamente importante, porque a gente não vai lá só ver grau. A gente vê a pressão intraocular, a gente vê o fundo do olho, vê se a retina está tudo bem, se está tudo legal para que ele tenha um andamento normal do seu desenvolvimento visual e neuropsicomotor, né? Que eu acho que tudo isso tá junto, tá relacionado, né? Nossa, fantástico, doutora. Assim, a gente sabe que o ideal era que fizesse o preventivo, né? Sim. O ideal é que fôssemos todos regularmente, também não só as crianças, né? Mas a gente também. Mas qual que seria, para as crianças, um sinal de alerta, assim, para os pais ficarem de olho? Porque você falou já que os professores, eles são grandes parceiros, mas às vezes o professor nota, às vezes passa para a coordenação e às vezes essa informação se perde, ou até chega aos pais, mas eles não dão a devida atenção nesse quesito. Qual que seria o sinal de alerta mesmo, assim, para os pais procurarem, tipo, já está grave e precisa procurar porque a criança já está sofrendo com isso? Sim, eu acho que é importante a gente observar nossos filhos de uma forma mais importante, ver como eles estão lidando no dia a dia, né? Com a dificuldade de enxergar, se eles estão enxergando direitinho, se eles estão fazendo uma força maior, aproximando muito do celular, aproximando-se um pouquinho na televisão lá da sala para poder ver melhor as coisas. No dia a dia, se eles estão desinteressados no estudo ou estão com dificuldades de tirar notas, ou às vezes é uma criança muito tímida, ela não consegue se expressar, que ela não está enxergando bem o professor, ou mesmo em casa, às vezes é uma criança mais, né, reservada, não fala muito. Então, leve uma consulta para a gente ver. A gente também tem alguns transtornos, por exemplo, crianças que têm autismo, crianças que têm déficit de atenção. É muito difícil observar, porque são crianças que têm outras alterações associadas. Isso não as impede de fazer um exame. Então, leve numa consulta com o médico oftalmologista que costuma atender crianças, né? É importante esse detalhe, né? Principalmente nesses casos mais delicados, que a gente precisa um pouco mais de atenção ainda. Sim. E um manuseio um pouco mais fácil dessas crianças. E leve numa consulta, porque às vezes você não observa mesmo. Então, por isso que a rotina é tão importante. Faça essa avaliação. Nós estamos num momento do mundo muito tecnológico. Eu não falo só para as crianças, mas para os adultos também. Eles serão adultos muito mais tecnológicos que nós. Então, a atenção deve ser muito importante para eles nesse período. Eu sempre oriento até os pais, durante o teste do olhinho, tentem evitar telas
né? Qualquer tipo de tela, seja celular, televisão, né? Tablet, até os 2 anos de vida, pelo menos, né? Por quê? Porque é o momento onde a criança ela tem um desenvolvimento global, ela precisa do meio para se desenvolver, ela não precisa de estímulos visuais para ela enxergar melhor ou para ela aprender. Ela precisa da atenção dos pais para brincar com elas no momento de atividade, elas precisam do mundo para enxergar, elas precisam do ócio criativo para inventar brincadeiras, para poderem se estimular, falarem, andarem mais rápido. Então o que está acontecendo é que a gente está pulando etapas com essas crianças. Então para que você tenha seu tempo ao chegar em casa exausta muitas vezes, você vai lá e deixa seu filho com o celular para ele ficar quietinho. Ah, senta aí, fica no celular para a mamãe fazer a janta, para a mamãe poder lavar uma roupa, para a mamãe tomar um banho. Eu entendo, também sou mãe, tô grávida aqui, também sei como que é. Mas é muito importante a gente entender a nossa responsabilidade diante disso. Qual é a nossa responsabilidade? Da atenção e da orientação para que nossos filhos se desenvolvam da melhor forma possível. Sim. E, por incrível que pareça, a melhor forma possível de estimular seus filhos a desenvolverem é como você foi desenvolvido na sua época. Quando você era pequeno, tinha telas? Solto na vida. Era solto, brincando, ao ar livre, com estímulo solar. Sim. É isso, entendeu? Então, a gente sabe que serão crianças que precisarão da tecnologia de qualquer forma. Sim. Nós não vamos criar crianças em bolhas. Sim. Minha filha também vai ter acesso. Só que ela vai ter um acesso na hora adequada. Na hora que ela já está... Para que não prejudique outros Para que não setores, prejudique né? esse processo de desenvolvimento. Então é isso que a gente tem que ter essa consciência. Vai dar trabalho? Muito mais, com certeza. Vai tirar a gente da nossa acomodação, vai tirar a gente do nosso protocolo ali? Com certeza. Vai ser mais cansativo? Absolutamente. Mas a gente também constrói memórias. Mas a gente isso, constrói né? memórias. Seu filho vai lembrar de você de várias coisas, de várias formas diferentes. Não de um celular, né? Não, Muitos deles falam assim, nossa, eu queria tanto ser celular do meu pai. Porque meu pai fica só com ele. Olha que tristeza você receber uma notícia dessa do seu filho. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar atenção para eles, é muito importante. Então já que nós estamos falando de filho, já falamos aqui que você é mamãe, já tem uma princesa e tá vindo... É outra princesa? Agora é um menino, eu já tenho agora uma é o menininha, a príncipe. Catarina, de 1 ano e 7 meses. E agora vem um menininho aí, o Frederico. Tá vindo, gente, que gracinha. Frederico. Logo, logo vai estar aqui com a gente, nosso mascotinho já. Se Deus quiser. Como é que é para você, Ana Paula, essa questão da maternidade com o empreendedorismo? A oftalmologista, aquela que vai no consultório, que atende, e o remanejar isso com a maternidade, com ter esse tempo, essa dedicação, esse carinho que a gente tem com eles e, ao mesmo tempo, ter o empreender. Como que está sendo esse momento para você? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque eu acho que é muito importante, eu acho que talvez estimule muitas mulheres também. Eu adoro falar sobre isso, eu amo ser mãe, eu amo ser esposa, eu amo ter minha família é meu primeiro lugar. E eu amo ser profissional. Eu adoro trabalhar, me faz bem estar no meu consultório, atender meus pacientes, fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Eu acho... tudo isso me faz muito bem. Então, lógico, a gente não consegue ser 100% lado nenhum. A gente vai equilibrando os pratinhos o tempo todo. Sim. Tá? Se você falar assim pra mim, como que você consegue ser tão sensacional aqui, tão sensacional lá? Não, a gente nunca vai ser sensacional. A gente tenta ser o melhor possível. E a gente porque a gente é o melhor para o nosso filho e o nosso filho é o melhor para nós também. Então, como que eu faço? Eu tenho uma rede de apoio muito importante, que é um marido muito legal, que me apoia na minha vida profissional, que não me cobra nisso. Se eu preciso sair mais cedo porque eu tenho uma cirurgia, ou se eu preciso me ausentar num sábado pela manhã, alguma coisa, porque eu tenho cirurgias, ou se eu tenho que viajar a trabalho, ele me acompanha. Ele fica com a minha filha para que isso aconteça. Eu tenho uma funcionária que me auxilia também. Mas, assim, mesmo tendo essa funcionária que me auxilia, eu jamais deixo de almoçar com a minha família. Eu acho que é uma questão muito importante, a gente sentar com a nossa família, sentar à mesa, almoçar naquele meio período de trabalho do dia, sabe? Depois das 6 da tarde, eu também é uma prioridade para mim, eu não sou uma pessoa que atende até longas noites, assim, eu sempre saio no período certinho, então eu já saio pro parquinho com a minha filha. Eu chego e já vou pro parquinho com ela todos os dias, né? Ou eu ou meu marido, ou nós dois juntos a levamos. Então é muito importante ela ter essas memórias. Então, para isso, a gente dá uma equilibrada nos pratos.
eu não deixo de ser a profissional que eu sou, estudo, dou meu jeito, dou meus pulos, estudo de noite, dou algum jeito, sempre vou fazendo as coisas, mas também ao mesmo tempo sou presente no meu lar. Eu acho que é possível, a gente consegue fazer isso, mas desde que você estabeleça essa rede de apoio para que isso aconteça, assim como você, né, Ju, que também tem uma criança pequena e tá aí trabalhando tanto, cheio de sonhos, cheio de planos, e cada vez mais, eu tô aqui aumentando cada vez mais meus planos, meus sonhos, não tem nada que me impeça, tô aqui grávida do meu segundo filho, não tem nada que fale assim para mim, não, esse ano eu não vou fazer isso, porque, meu bebê vai nascer. Não, eu vou fazer. Eu tô abrindo uma outra clínica em outra cidade, um outro serviço numa outra cidade. Meu irmão mais novo, que é médico oftalmologista, tá vindo. Então, assim, a gente já tá com novos planos e minha cabeça não para. E não para lá e já não para também em casa. Porque é assim, mulher é assim, a gente tá trabalhando aqui, você já tá pensando, será que tá faltando aquele produto de limpeza em casa? Meu Deus do céu, tem que comprar. Tá faltando pão, presunto e queijo para levar pro lanche, pro café da manhã. A gente é assim. Né? E essa é a beleza de ser mulher, eu acho, sabe? Da gente ter a feminilidade, de cuidar do seu lar, de cuidar de si mesma. Eu acho muito importante a gente ter esse horário que a gente vai num salão, se arruma, faz uma unha, tem esse tempo pra gente. Também consiga organizar seu lar da melhor forma possível e também ser uma mulher responsável com sua vida profissional, que seja uma mulher ativa, dona da sua vida. E que consiga empreender. A gente consegue. A gente é sensacional, gente. Eu nunca vi. Os homens que me desculpem, mas a gente dá conta de tudo. A gente dá conta. A gente dirige se maquiando e pensando já não sei o quê. Eles não conseguem. Coisas. Não quero ser a feminista aqui, porque eu não sou, vai. Mas o que eu gostaria de dizer é só que, assim, a gente consegue equilibrar esses pratos, por que não? Então vamos equilibrá-los, né? E não significa ser perfeito 100% em tudo. O negócio é ser imperfeito, mas sendo feliz. Sendo feliz. Aos poucos, suave, vivendo os momentos. E você vai sentindo. Por exemplo, se você percebe que seu filho está necessitando um pouco mais de você, você vai diminuindo um pouquinho no prato daqui, ó. Isso. Vamos trabalhar um pouco menos, vamos dar uma enxugada aqui, porque tá precisando de atenção aqui. Não tá indo bem na escola? Alguma coisa tá afetando? Então vamos diminuir um pouquinho o trabalho lá para ficar mais pertinho, fazer uma tarefa mais junto, entender, fazer uma pedagogia ali mais assertiva. Isso. Então eu acho que assim, lá no profissional tá faltando um pouquinho, mas tá tudo ok lá em casa, então dá pra gente dar uma focada aqui mais. Então acho que o tempo todo a gente vai fazendo isso, acho que esse é o caminho. Né? Pega essa mensagem aí, gente. Como diz, pega a visão. Pega a visão. Como dizem os grandes players, faz o download aí, ó. A palavra-chave aqui é equilibrar os pratos. Exatamente. É você pensar que você consegue fazer o que você precisa, desde que você olhe com atenção para todos os cantos, né? E que você não precisa ser perfeita. Você precisa fazer acontecer. Exatamente. E é o que a gente faz todos os dias. E aí, falando sobre essa questão da maternidade, de empreender, hoje, qual que é a maior dificuldade que você enxerga, assim, doutora, no empreender? Sim. Principalmente para mãe empreendedora, para mulher que tem a casa, tem a família, tem os filhos. E o não é fácil, né, pra gente empreender, né? Os sonhos são grandes, a gente quer fazê-los acontecer e tem muita coisa aí que possa impedir, né? Mas, assim, de forma, acho que global, olhando o mundo, nosso país, enfim, eu acho que o que mais pode impedir inicialmente, não falo da nossa casa, enfim, mas seriam, assim, muitas questões de impostos, muitas coisas assim que acabam afastando a pessoa com medo de dar novos passos, né? Toda hora o juro no banco dá uma mudada, taxa Selic, você fica com um pouco de medo de fazer novos investimentos, porque você não sabe o que será do ano que vem, se essa taxa vai aumentar ou não, então você fica com um pouco de medo de dar alguns avanços, né? Outra questão que eu acho muito importante pra gente avaliar são a questão, assim, de funcionários, né? Será que você vai ter funcionários aptos para trabalhar naquele processo que você está construindo? Será que você vai ter pessoas não somente aptas de forma técnica, mas pessoas com uma habilidade emocional para trabalhar naquilo ali? É tão difícil a gente encontrar, né? A gente está num processo do mundo um pouquinho diferente, então a gente não tem muito esse esquema de treinamento, que eu acho muito importante com a equipe e tudo mais, para que você desenvolva esses projetos.
E eu acho que uma organização pessoal também, familiar e pessoal, é muito importante, é um outro ponto muito importante. Porque você tendo uma organização familiar financeira adequada, você consegue dar alguns passos, porque você consegue saber da onde você pode tirar um dinheiro, fazer uma reservinha, você com seu marido, ou para ajudá-lo no negócio dele, ou para que ele te ajude no seu negócio. E os dois caminhem juntos, muitas vezes até trabalhando no mesmo empreendimento. Mas com tudo alinhado de um lado de cá, você consegue visualizar como você vai dar seus próximos passos. E uma coisa que eu acho muito importante para a gente empreender hoje em dia, seja a área que for, tem um livro muito importante que eu falo, que chama 10x, assim, eu falo que é muito legal esse livro. Se você não leu, leia. Eu vou te mandar o link depois e mando para quem se interessar. Ele é um livro muito interessante porque cada capítulo que você lê, ele faz uma avaliação que você tem que escrever mesmo, como se fosse um resuminho do que você leu. E ele fala muito pra gente assim, quando você tem uma meta de ambição, de empreender, de alguma coisa, você tem que fazer o esforço de 10 vezes a mais do que você faria. Então, vamos supor, você quer juntar 100 mil reais para fazer algum passo. Então, você vai fazer um esforço para juntar para 1 milhão. O esforço que você vai fazer vai ser maior. Sim. Com certeza. Você está aumentando o seu plano de ação. Não quer dizer que, nossa, eu vou chegar no 1 milhão. Mas você vai se esforçar muito mais. Esse esforçar muito mais faz com que você alcance mais do que o 100. Então, o que é errado na maioria das pessoas é que elas têm uma meta lá de 100 mil, aí elas vão lá, viram que chegou no meio do caminho do processo lá, do objetivo, não deu certo, vamos baixar a meta. Isso é desestimulante. Sim. Então, você tem que ter aquela meta muito bem clara. Aonde você quer chegar, o que você vai fazer para que aquilo ali aconteça, né? Organizar bem seus planos. E lembre-se de uma coisa, eu acho que para dar certo aqui na parte profissional, lá no lar tem que estar tudo bem também. Porque ali é sua fonte segura. Ali é sua fonte financeira segura, é sua fonte emocional segura, é o tripé, né? E assim, eu sempre já falava isso com o Euler bastante sobre isso, que o tripé não é só família, também é Deus, né? E você tem que estar bem com você mesmo, com Deus, você tem que ter uma religião sólida, alguma coisa que você acredite muito, que você saiba para onde ir, porque a vida sem propósitos reais não faz sentido, né? Não mesmo. Então, assim, não é só assim, quero alcançar 100 mil reais, eu quero alcançar 1 milhão de reais para fazer um projeto, alguma coisa. Para que você quer isso? Com que objetivo? O que você vai trazer? Você vai trazer mais infelicidade pro seu lar fazendo isso? Ou não? Você vai conseguir também trazer felicidade pro seu lar dessa forma? Sua vida pessoal vai se desenvolver também junto disso? Então, tudo tá ligado. Né? Então, acho que assim, pra gente empreender e maternar hoje em dia e fazer tudo isso ao mesmo tempo, a gente tem alguns passinhos, mas precisa de uma certa organização, porque você precisa visualizar seu caminho, o que você tem, pra poder traçar. Não adianta você só falar, não, eu vou lá, já vou chegar, você não sabe como. Não, você tem que ter tudo muito claro. Nós temos isso, nós ganhamos isso, nós podemos separar isso para poder chegar lá. Como nós vamos fazer para fazer esse caminho? Então, eu acho que esse é a minha mensagem. Assim, eu acho que a gente se organizar, visualizar o seu objetivo de forma muito clara, colocar planos de ação, como você vai fazer, e períodos que você vai alcançar esses objetivos. Colocar datas, né? Colocar datas, eu acho que é muito importante também. É porque ela fica na sua mente para te meio que forçar a você chegar, né? Você sabe que tá chegando, né? Você fala, meu Deus. Eu acho que a grande sacada disso tudo que você falou, doutora, é a questão da decisão. Porque você, igual você falou, você anota lá no caderno um monte de sonhos, um monte de metas e fecha o caderno, nunca mais vê. E não decide fazer acontecer. Exatamente. Né? Porque a partir do momento que você decidir, você vai ter o quê? Vai ter um planejamento e você vai estar em ação. Quando eu fiz o curso 360 com vocês, que eu adorei, aliás, indico a todos, porque ele mostra de uma forma dinâmica todas essas áreas que a gente está conversando aqui. Sim. Muito legal, são 3 dias intensivos que a gente estuda bastante, você fica cheio de sonhos, de energia para fazer aquilo ali acontecer. Aí na segunda-feira, acabou. Você começa a fazer tudo que você já fazia na semana passada. Tudo de novo. O que adiantou? Né? Então, quando a gente acordar é uma decisão.
Só acordar é uma decisão, entendeu? Então aí você acorda, toma aquela decisão, você fala, o que eu vou fazer para fazer de diferente? Eu tenho que mudar minha equipe? Eu tenho que mudar minha forma de trabalhar, minha forma de me relacionar? Entender o temperamento e comportamento das pessoas que me rodeiam no trabalho, para eu saber como estimulá-las de uma forma diferente? No meu ambiente de casa também, né? Como fazer para que isso melhore? Então eu acho que a gente todos os dias acorda motivado a fazer algo diferente. Você escolhe, né? É um livre-arbítrio que você tem. Então a partir do momento que você decide fazer algo melhor, você tem que dar esse passo na verdade, dar o passo mesmo, abrir aquele livrinho e falar, e aí? O que eu vou fazer com essa lista? Como eu vou fazer pra essa lista acontecer? É isso, ela não vai vir num passe de mágica, né? Seria bom se viesse, Nossa né? senhora. Seria lindo, mas igual não a loteria lá, todo mundo, eu tava esperando a loteria pra acontecer. E o que eu vou fazer agora? Porque eu achei que eu ia ganhar. Não ganhei. Né? E aí, como que a gente vai fazer? Às vezes você vai ganhar muito mais que a loteria aí numa virada de chave da sua vida? Com certeza, sem dúvida. Nossa, doutora, muito edificante essa nossa conversa, muito bacana mesmo. E você falar assim, que nem da participação na formação 360, né, que é uma formação que nós tivemos aí, que trabalha todos os setores da vida profissional, né, e pessoal. E a Academia de Negócios, ela é muito isso. Né? Hoje nós colocamos a alma na Academia de Negócios, porque a Academia de Negócios ela já existe há mais de um ano, mas ela faltava alguma coisa, porque a gente estava tão focado no CNPJ, que tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer, e aí ficou todo mundo louco, assim, atrás de tudo, ia lá, absorvia o conhecimento, não conseguia colocar em prática, por quê? Porque estava com o CPF todo perturbado. Exatamente. O CPF estava todo bagunçado. Então, assim, eu passei por esse processo, muitos membros viveram esse processo, e a gente entendeu. O Euler também como membro, ele era membro, né, da Academia de Negócios, e a gente em conversa entendeu. Eu estava passando pelo processo de coach, me consertando, consertando o CPF, e a gente se identificou com o propósito. Né, que foi trazer a alma para a Academia de Negócios, foi fazer a pessoa olhar para si mesma. E tudo isso que a gente está falando aqui é basicamente isso. Te deu clareza. Você entender para que caminho você tinha que ir. Exatamente. Né? E assim, se eu não decido trilhar esse caminho, porque eu podia também ter ouvido tudo o que ele estava dizendo, beleza, vou embora e volto a fazer a mesma coisa. E eu nunca ia identificar que o que faltava para a Academia de Negócios era uma união, como a gente fez. De trazê-lo com a espiritualidade, de trazê-lo com a expertise de gestão emocional, para falar com as pessoas, para mexer com as pessoas, para isso aqui acontecer. A Academia de Negócios ia acabar e pronto. Entendeu? É muito mais que isso, né? É você colocar cada ser humano que tá ali, cada CNPJ tem uma pessoinha. Cada pessoa ali, ela age de uma forma diferente. São seja pessoas. No trabalho, na vida familiar, em tudo. Então, assim, se ela não estiver equilibrada, ela não consegue fazer o negócio dela andar. E ela não entende por que não tá andando. Exatamente. Às vezes tá tudo bagunçado. Você não tem clareza. Às vezes você não tem noção do seu negócio. Você não tem noção do que está acontecendo. Você precisa colocar a cabeça no lugar, se equilibrar, entender você, entender o que está acontecendo, para poder olhar para sua mesa e falar, é isso. E agora? O que eu posso fazer? Eu acho que agora eu acho que está completo, né? É isso. Doutora, já que nós estamos falando aqui da Academia de Negócios, o que foi que te motivou a participar com a gente desse ecossistema? O que te trouxe para a Academia de Negócios com Alma? Eu sempre gostei de empreender, eu venho de uma família empreendedora, né? Meu pai sempre foi empresário, empreendedor, em várias áreas diferentes, assim. E eu sempre gostei muito, eu sempre me interessei em crescer de diversas formas, né? Em outros setores também, sou sócia de outras coisas que não sejam da parte médica. Então, eu sempre gostei muito de entender sobre negócios, sempre tive muita coragem de dar alguns passos. E, assim, a gente nunca acha que a gente está pronto, lógico. Então, aprender nunca é demais. Então, e também dividir experiências com os outros, né, fazem com que a gente cresça muito. Então, quando o Euler comentou comigo que gostaria que eu fizesse parte junto com vocês, eu fiquei muito feliz, porque o Euler é uma pessoa que me conhece bem, ele já sabe que eu tenho muitos sonhos, muitas vontades e corro atrás dessas vontades, faço muita coisa de negócios, de academia,
curso 360, vários cursos, leio bastante para poder melhorar isso e melhorar o meu arsenal de entendimento sobre o assunto, porque é muito extenso, né? E a gente precisa realmente sentar e estudar o que a gente está procurando. Então, quando eu vi a Academia de Negócios, eu vi como uma oportunidade de dividir experiências, de aprender com outras pessoas, com a experiência de outras pessoas, porque mesmo sendo negócios que talvez eu não tenha interesse em fazer, você aprende, você tem um insight, sabe? E aí esse insight de como ele lidou com aquela situação, seja com o seu funcionário, seja com uma situação de uma empresa que às vezes não estava indo bem e ele fez alguma mudança importante que fez com que ela se reerguesse, isso tudo serve pra gente como aprendizado pra nossa. Porque tudo é um CNPJ, no fim das contas. Seja ele qual for, você tem lá um funcionário, você tem um empregador, você tem um negócio que gira, um dinheiro que sai, um dinheiro que entra. Não interessa qual a motivação, qual que é o que você está abrindo, né? Então, tudo funciona da mesma forma. Né? Nós estamos lidando com clientes, estamos lidando com o criador e a criatura do negócio. Então, você precisa dividir essas experiências com essas pessoas. E então eu acho que vai ser esse caminho que a gente está trilhando com a Academia de Negócios com Alma, não vai só melhorar eu de forma pessoalmente, para enxergar o meu trabalho, como eu estou dizendo aqui para vocês, para eu enxergar os meus propósitos e fazê-los acontecer, tomar a decisão de fazê-los acontecer e como fazê-los acontecer, mas também aprender com os outros empresários, com seus erros e acertos, para que eu caminhe e cresça aí na minha vida de negócios. Com certeza. Muito bom. E é exatamente isso mesmo que é a nossa proposta, né? O crescimento pessoal e profissional. Mas, doutora, voltando um pouquinho agora para o oftalmo, já falamos aqui de maternidade, de empreendedorismo, da Academia de Negócios com Alma. Vamos voltar um pouquinho para o oftalmo. Eu vi um post no seu Instagram, e eu gosto de falar bastante dos posts, porque as redes sociais, elas são um grande vínculo hoje, né, entre os clientes e as empresas. E então você está lá no Instagram como uma empresa e tem posts informativos, tem muita coisa bacana. Inclusive, já passa o seu arroba aí para as pessoas te acompanharem. É o arroba AP Salamone. Eu não tenho doutora na frente nem nada. É AP Salamone, de Ana Paula Salamone, só AP Salamone. Já acha fácil. Facinho. Claro, se você colocar lá no procurar Ana Paula Salamone, vai aparecer também. Tá? Então, assim, eu vi um post falando de óculos. Que você fala sobre a possibilidade de se livrar dos óculos. Sim. Porque tem gente que o sonho da vida é usar óculos. E tem gente que precisa e deixa no guarda-roupa, sabe? É assim. E tem gente que se incomoda, né? Com ter que usar para sempre. Sempre, né? Então, assim, quais são as possibilidades nessa questão de se livrar dos óculos? Para quem é? Quando a gente é criança, a gente quer usar óculos, né? Você quer usar aparelho, você quer usar óculos, você quer tudo que é diferente, assim, né? É muito da infância esse negócio de descobertas e tudo mais. Eles não têm noção do quanto isso é limitante, o quanto, né? Enfim. Mas, quando você tem uma vida adulta, você já quer ter um pouco mais de liberdade. Seja para fazer uma atividade física, seja porque o seu trabalho demanda uma atividade que atrapalha um pouco ficar de óculos, né? Outros pacientes, por estética, simplesmente querem ficar sem óculos. Então isso tem uma variação de desejos, do porquê que a pessoa quer tirar os óculos, tá? E a profissão dela é muito importante na nossa iniciativa de opções. Então o que a gente tem hoje em dia? Tem os óculos, quando a gente faz a prescrição, tem os óculos. Existe a opção de lentes de contato, que elas podem ser para as pessoas que querem só melhorar a questão de longe, né? Pessoas que têm astigmatismo, que têm miopia, querem usar óculos. Existe também lente de contato, por exemplo, multifocal, que o paciente consegue ver de longe e perto. Tem uma gama de opções nesse sentido aí. Aí o que a gente tem um pouquinho mais definitivo aí? Cirurgia refrativa, que são as cirurgias a laser, que são realizadas na parte anterior da córnea, que é o PRK, o LASIK, que são cirurgias para eliminar o grau do paciente. Normalmente são indicadas para vários casos, mas pacientes que são míopes, são os pacientes assim, principalmente míopes ou com miopia, astigmatismo associado, são os pacientes que mais acabam sendo
sendo mais vantajoso para esses pacientes esse tipo de procedimento. Então, eles acabam fazendo a cirurgia refrativa, pacientes jovens, por exemplo. Se ele tiver uma aptidão para aquilo, os exames mostrarem para a gente que ele está apto, ou seja, tem uma córnea com uma espessura adequada, não tem uma irregularidade nessa córnea, né? Não tem nenhum risco de ter uma ectasia corneana, é um paciente elegível de uma cirurgia refrativa, seja uma hipermetropia, uma miopia, um astigmatismo associado. Agora, um paciente de mais idade, vamos falar de paciente após os 40 anos, 50 anos, existem outras opções também. Por exemplo, hoje em dia tem a cirurgia de catarata, que é a cirurgia facorrefrativa, né? Nós temos a cirurgia de catarata, que para o paciente que realmente já tem um cristalino opacificado, então ele já está com uma queixa visual importante, uma baixa de visão importante, que às vezes o óculos não está trazendo aquela qualidade de visão que ele tinha antes. Porque com a idade a gente apresenta uma senilidade mesmo, um embaçamento visual, porque o cristalino deixa de ser transparente. Então ele tem uma indicação de uma cirurgia de catarata efetiva, tá? Então nessa cirurgia a gente retira o cristalino e coloca uma lente intraocular. Essa lente intraocular pode ser uma monofocal, que você consegue enxergar para longe e usa só um óculos para perto. Também temos a opção, de hoje em dia, das lentes premium, que são lentes trifocais, onde você consegue ter uma visão longe, uma visão intermediária, aquela distância do computador, e também para perto. Então, o que eu falo de facorefrativa é aquele paciente que ainda não tem uma catarata muito evidente, ainda não está aquele alcance de catarata já que está atrapalhando o dia a dia, mas ele já quer se livrar dos óculos. Tá? E ele tem lá acima de 50 anos. É um paciente elegível para fazer uma cirurgia, por exemplo, como essa. Ele pode fazer uma cirurgia de catarata com o objetivo facorefrativo, que é simplesmente tirar os óculos. Então, ele pode colocar aquela lente intraocular trifocal lá e trazer um benefício de uma vida com uma qualidade de vida melhor. Um paciente que consegue transitar para um computador, para um cliente à distância, ver um celular e não ter que utilizar os óculos, né? Tirar e colocar. Então, hoje em dia, a gente tem essa opção, né? A cirurgia refrativa, que é aquela primeira que a gente falou que os jovens fazem mais, não fazemos aqui ainda em Barra do Garças, tá? Não porque não fazemos, mas porque ainda não temos o aparelho aqui. Ele é um aparelho, um investimento bastante alto para a região ainda, mas é um futuro promissor. Teremos isso com certeza o mais rápido possível, tá? Mas você realiza esse procedimento hoje? Em Goiânia, eu faço. Tá. Ou indico para colegas fazerem também, tá? A cirurgia de catarata fazemos aqui mesmo, tá? A gente faz no hospital, enfim, faz direitinho e traz benefícios maravilhosos aos pacientes. Essa de colocar a lente no lugar do óculos faz aqui? Faz a cirurgia de catarata, que Essa substitui faz com uma aqui. lente intraocular, fazemos aqui, sim. Ah, essa aqui é de catarata. Essa é de catarata. Que legal. Isso Muito mesmo. bom. E como funciona uma cirurgia como essa? Você já falou que tem uma espécie de avaliação, né, para ver se ele é elegível para poder fazer, né, a Sim. cirurgia. Supondo que ele passou no teste, ele pode fazer. Como é que funciona o procedimento para se fazer uma cirurgia como essa? Na cirurgia de catarata, a gente observa o paciente no consultório numa consulta de rotina, né? Então a gente faz uma avaliação se ele tem já catarata ou se ele tem mais que 50 anos, ainda não tem uma catarata tão densa ainda, mas que já tem intenção de retirar seus óculos, e aí a gente avalia a necessidade e se ele está apto a fazer essa cirurgia. Então eu faço o exame de refração, a gente mede pressão intraocular, avalia a biomicroscopia, que é uma avaliação da parte anterior do olho dele, onde fica o cristalino, a gente vê tudo como está, vemos o fundo do olho, se tem alguma alteração ou não, e solicitamos os exames necessários para poder fazer essa avaliação, que é o cálculo da lente que vai dentro do olho, que é um exame chamado biometria, microscopia especular da córnea, para ver se essa córnea é uma córnea apta para realizar esse tipo de cirurgia, e indicamos a cirurgia para o paciente, explicando para ele como ela é realizada. Normalmente são cirurgias assim, no caso da cirurgia de catarata, o paciente sofre uma leve sedação só, tá? Ele fica acordado, né? Anestesia local, só tópica, e é uma cirurgia rápida, é uma cirurgia extremamente delicada, né? Ela demanda uma técnica muito importante do médico, com riscos que existem, mas é uma cirurgia rápida, uma cirurgia que não dói, um pós-operatório relativamente muito tranquilo, que a gente evita mais esforços. Normalmente o paciente tem uma recuperação muito boa e um resultado muito favorável, né? É uma cirurgia que anda muito bem, que não tem consequências assim ruins. Normalmente a gente não conta com isso.
são pacientes que enxergam muito bem no pós-operatório e lidam muito bem com isso. Já o paciente da cirurgia refrativa é uma cirurgia mais rápida ainda. Ela é uma avaliação normalmente de pacientes jovens que querem tirar seus óculos, mas que já estão com o grau mais estável, né? Não pode estar aumentando seu grau, né? Pra gente fazer uma cirurgia refrativa, por exemplo. Essa cirurgia é uma cirurgia que dura menos de 1 minuto, uma cirurgia muito rápida. E o pós-operatório é um pós-operatório muito tranquilo, porém o paciente tem um pouco mais de fotofobia, né? Aquele incômodo com a luz do sol, alguns dias no pós-operatório, faz o tratamento certinho, mas resultados maravilhosos, né? Desde que o paciente esteja apto, que os exames dele sejam ok para a realização, né? Um jovem que fizer, agora uma curiosidade que surgiu, um jovem que fizer essa cirurgia, ele, quando chegar lá aos seus 50 anos, porque aí ele vai ficar pra sempre ali, né? Quando ele chegar lá nos seus 50 anos, ele vai ter essa perca também e precisar fazer algo mais? Como é que funciona? Ou não? Essa cirurgia já vai servir? Bom, vamos supor aqui, vamos pensar num jovem que tem miopia. Né? Ele já está com o grau estável, já não está mais aumentando tanto o grau dele, está tudo certinho, bem estável, fez os exames, né? Ele tem uma córnea apta para esse tipo de cirurgia, fez exame de Pentacan, exames que avaliam a parte anterior e posterior da córnea, é uma córnea apta para essa cirurgia. Beleza, indicamos a cirurgia, esse paciente, o objetivo é que zere esse grau o mais possível, né? Depois dos 40 anos, acontece uma alteraçãozinha com a gente, de forma fisiológica, que o músculo que antes fazia a função de zoom, ele já não tem, já está hipofuncionante, ele já não tem essa função muito bem adequada. Então, esse paciente que zerou seu grau com a cirurgia lá atrás, ele vai começar a ter uma certa dificuldade para ver de perto. Não por causa da cirurgia, mas porque fisiologicamente a gente começa com essa perda de visão para pertinho depois dos 40, que vai aumentando com a idade. A miopia costuma ajudar essas pessoas a ver de perto depois dos 40, entendeu? Aí ele perdeu essa chance. Mas ele viveu aí muitos anos numa boa sem óculos. Sim. Entendeu? E só depois dos 40 que ele foi precisar dessa cirurgia. Então, você pensando num adulto que tem 30 e poucos anos, quase 40, e ele tem uma miopia nos 2 olhos, dependendo do grau que ele tiver, uma opção é operar um dos olhos só. Ele pode olhar com um dos olhos para longe, o outro olho futuramente vai ser um olho para ver de perto. A gente tem muita alternativa aí. Então, por isso que eu falo que cada indivíduo, cada paciente, dependendo da função profissional que ele tenha, da sua rotina do dia a dia, do grau que ele tenha, a indicação muda. Sim. Então, para você tem uma indicação, para o outro pode ser outra. Pode ser que vocês dois tenham o mesmo grau e um tem indicação de cirurgia, possa fazer uma cirurgia e o outro não possa. Tem uma impossibilidade aí porque a córnea tem alguma limitação, alguma coisa. Então, assim, é muito importante a gente entender que a avaliação oftalmológica é uma avaliação individualizada. Cada olhinho é um olhinho diferente, com características diferentes, é bonito de se ver. E é uma ampla gama de alternativas. Nós, no Brasil, temos uma oftalmologia extremamente avançada. Não perde para nenhum lugar do mundo. Na verdade, nossos grandes estudiosos daqui são chefes de cadeira em grandes universidades, né? Como a Universidade de Nova York, a parte de glaucoma de Nova York é um brasileiro. Então, também na Universidade da Califórnia, também a parte de glaucoma é liderada por um brasileiro, né? Que fizeram, inclusive, no mesmo lugar que eu, o fellow deles, enfim, lá no Hospital das Clínicas da USP. Então, são pessoas, assim, são brasileiros que estão aí em outros países. Por quê? Porque esses países acabam estimulando muito ao trabalho científico, né? O estudo científico, o avanço. Né? Então, acabam indo para esses lugares para que isso aconteça. Então, tudo que há de mais moderno na oftalmologia do mundo, o Brasil faz. Então, a gente não perde para lugar nenhum. Tá? Interessante. Interessante. Eu isso sou é interessante. apaixonada. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar, gente, eu não sei se vocês que estão assistindo estão notando, mas eu tô sentindo uma paixão em tudo que ela fala, em tudo que você fala, é isso que você transmite. Sabe, um amor, uma paixão, uma dedicação por cada detalhe, por tipo, tem solução, tem como você ter algo melhor, isso é muito importante.
em todos os setores, em todos os negócios da vida. E a gente vê isso vindo assim de um oftalmo que às vezes a gente já pensa lá que é só para ficar trocando plaquinha, né? E não é bem assim. Não é bem assim. Eu esses dias que eu vi no seu Instagram você fazendo a cirurgia, eu falei, como assim? Porque na minha cabeça, ela fazia os exames, né? Lá dentro do consultório. Mas como assim cirurgia, gente? Faço cirurgia de catarata, faço cirurgia de plástico ocular, por exemplo. O paciente tem excesso de pele na pálpebra aqui. Muitas vezes tem uma característica familiar, então desde jovem já sente esse incômodo, né? Não consegue se maquiar muito bem. Então às vezes tem uma indicação cirúrgica de forma jovem. Outras pessoas que com a idade já adquirem uma flacidez importante nessa parte, né? Da pálpebra superior. Ela já tá caindo, já tá ficando assim, aquela pálpebra pesada quando acorda pela manhã, a pessoa já se incomoda. Fazemos a cirurgia de blefaroplastia para correção. Pacientes que têm uma ptose, uma queda palpebral, porque o músculo já não tem uma função tão evidente, fazemos esse tipo de procedimento também. Cirurgias para tratamento de glaucoma, né? Por exemplo, cirurgias de pterígio, aquela carninha no olho, já viu? Já vi. Muita gente tem, na nossa região é muito comum, porque ela está muito relacionada aos raios ultravioleta, muito sol, né? Então, é uma cirurgia também que a gente faz, assim, muito. Hoje eu fiz 5 de pterígio. Então, assim, a gente opera bastante, eu adoro fazer isso, adoro meu trabalho, tenho muito prazer em falar. Tá, está em toda a sua voz, esse amor, essa dedicação. Parabéns por isso, viu? E nós aqui da Academia de Negócios com Alma estamos muito felizes em ter você somando e agregando com a gente. Com certeza, é bem o que você falou, é sobre troca, é sobre você passar o que você vive e agregar na vida das pessoas, da mesma forma as pessoas fazerem aqui com você. Muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Gostei bastante do nosso bate-papo, mas antes da gente encerrar, eu quero fazer um bate-volta. Ixi! Eu falo uma palavra e você diz a primeira coisa que vier na cabeça aí. Vamos ver o que vai virar. Vamos lá. Podemos? Vai. Dinheiro para você. É importante. É importante. Mas não tá em primeiro lugar, não. Família. Essa tá em primeiro lugar. Assim como aí. Deus. Um medo. Medo de não estar aqui para cuidar da minha filha no futuro, assim, medo da minha ausência. Uma realização. O nascimento da minha filha e a gravidez desse meu filho. Oi, gente. Uma comida. Ai, eu gosto de tudo. Uma comida. Gente, acho que estrogonofe, eu adoro. De frango ou de carne? De carne. De carne. Dizem que o original é de carne, né? E brigadeiro, Não adoro. sei, gente. Oh, meu Deus. Já o jantar e a sobremesa. Já. Deu até fome aqui agora. Deu? Beleza. Eu acho que ela faz parte do processo. Você tem que estar... Para você brilhar em todas as áreas, você também não pode esquecer dessa, não. É muito importante. Eu acho que a imagem que você transmite... não falo só beleza, mas como você se porta e como você se veste, é muito importante para transmitir o que você quer transmitir para o outro. Então, eu acho que é importante. A gente tem que se cuidar, sim. Não só pela parte de saúde, né? Mas porque na questão do empreendedorismo que nós estamos conversando aqui, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Muito bom. Uma curiosidade. E aqui, doutora Ana Paula, é algo assim, exclusivo. Algo que ninguém saiba ou que pouquíssima gente saiba sobre você. Para você revelar aqui para nós. Pode ser lá da sua infância, da sua adolescência, recente. Uma curiosidade minha... Eu sou uma pessoa de temperamento colérico, super organizada, organizada. Eu escrevo, eu tenho pontuado o que eu quero. Então, eu sou muito controladora. Eu sou um pouco controladora na minha vida profissional, assim. Eu comigo mesma, sabe? E eu acho isso nem é tão positivo assim, não. Por isso que eu acho legal a gente estudar tanto, né? Ou fazer
fazer toda essa parte da academia de negócios, Tá com sempre alma, em enfim. desenvolvimento. Por quê? Porque você começa a tirar do seu controle esse tipo de coisa, né? Conseguir delegar melhor as coisas, entregar para o outro, Isso. saber confiar no outro, não só em você. Então aí é uma curiosidade já para vocês. Eu sou super controladora. Eu gosto E não de estar parece. sabendo tudo o que acontece. Eu gosto de estar por dentro de tudo. E na verdade você não consegue ser tudo, né? E isso E nem é precisa. desgastante pra gente, é desgastante. Nem precisa, exatamente. Então eu acho que tá aí, ó, pra vocês verem como a gente tem que aprender todos os dias, todo tempo. Não tem essa carinha aí de quietinha, não tem cara de controlar Sou tantas quietinha, coisas não. assim. Doutora, muito obrigada por esse bate-papo, muito obrigada pelas contribuições, porque o nosso bate-papo foi muito além de oftalmologia, né? Você passou aqui dicas, informações valiosas para esse aspecto. E também a gente falou sobre maternidade, sobre o empreendedorismo, sobre o cuidar de si e dos outros, né? Sobre estabelecer prioridades. Nossa, foram muitos insights aqui hoje. Muitos. Muitos insights. Essa prioridade, você ter a prioridade, você se olhar também com carinho, né? Com respeito. Então, assim, muita coisa bacana. Um bate-papo muito gostoso, muito fluido. Quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, por ter comentado tudo isso aqui com a gente. Quero que você faça as suas considerações finais, que você deixe aí seus contatos, endereço de atendimento. Você falou lá no início, mas pode reforçar, para que as pessoas possam te encontrar e colocar em dias os exames, por favor, Com oftalmológicos, certeza. os óculos enquanto se usam. Eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez. E o que eu gostaria de deixar para vocês é isso, que é possível a gente equilibrar os pratos mesmo e fazer com que a vida profissional se equilibre com a vida pessoal, familiar, os filhos, e a gente consegue fazer tudo acontecer. Só tem que ter calma e paciência para saber qual parte está delegando mais da gente naquele momento, porque toda hora vai mudar, né? Eu também acho que a questão do insight sobre ter clareza sobre seus planos e objetivos e a partir do momento que você tem essa clareza, conseguir fazer o planejamento de uma forma mais segura, né? Organizar realmente a sua empresa com quem trabalha e como você trabalha com essas pessoas, né? Eu acho que é muito importante. E convidá-los também a fazer parte disso que a gente está vivendo aqui, né? Se você quer empreender ou você já é um empreendedor, eu acho que a gente está aqui para poder crescer e aprender um com o outro, né? Sobre todos esses insights e muitos outros que virão por aí, né? Eu sou médico oftalmologista, atendo na Clínica Salutar aqui em Barra do Garça, está na Rua Valdir Rabelo 1160, e o telefone de atendimento é o 669-9205-6414. E assim, o atendimento lá não é só para crianças, para adultos também. É importante fazer aquela avaliação anual, por favor, para todos, né? Né? Então, espero vocês e agradeço muito pelo convite. Eu que agradeço. Hoje o nosso bate-papo foi bem diversificado. Falamos de maternidade, de empreendedorismo e vários insights aqui. Você que assistiu até o final, pega o link desse podcast, manda para todas as pessoas que você puder, que precise ouvir um pouco sobre a experiência de vida, sobre o testemunho aqui da doutora Ana Paula e também sobre todos os insights que nós falamos aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui do YouTube, já clique em se inscrever, dá seu like também no vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas aí e levar todas essas mensagens. Até a próxima semana no nosso Pode Empreender, o podcast do empreendedor.